Bom dia, irmãs, a paz do Senhor, glória a Deus por mais um dia, pela presença do Senhor. Vamos começar o nosso dia assim, dando glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória a Ti, Jesus, glória, 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 glória. Aleluia. Quando a gente começa o nosso dia consagrando ao Senhor, declarando que o Senhor é o Deus da nossa vida, é a nossa força, é o nosso refúgio, tudo fica diferente. E ainda que a gente passe pelas circunstâncias difíceis no dia, o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? É igual esse louvor, né? Ele fala assim, ó, se eu passar pelo fogo eu não temerei, né? Aleluia. Por quê? Porque o Senhor está comigo, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo. Então decida hoje fazer do Senhor a tua maior força, aliás, a tua única força, o teu refúgio, o teu esconderijo, né? Fazer do Senhor o Senhor das suas batalhas, amém? Você não precisa lutar sozinho as suas batalhas, você não precisa lutar com as suas forças, você só precisa de Deus ao seu lado, o general de todas as batalhas. E quando Ele entra em cena, Ele já declarou a vitória, amém? Então vamos começar hoje com o devocional de hoje, que é o 6º dia, fala sobre liberdade espiritual. Gente, eu comecei a ler e a minha mente começou a se abrir, começou a vir versículos e versículos. Eu não sei se vai ser suficiente esse pouquinho de tempo aqui, mas eu vou tentar passar para vocês o máximo, porque eu fiquei encantada, né? Quando eu comecei a buscar essa palavra de hoje, liberdade espiritual. Vamos lá. Está em... esqueci, peraí. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Só que eu vou ler para vocês do verso 7. Gente, eu não consigo ler só um trechinho, pegar um trechinho da Bíblia e ministrar sobre ele. Por quê? Porque a gente precisa entender o contexto, né? O porquê que Deus está falando o que está falando, né? Como é que a gente vai entender a palavra se a gente não lê o começo, o meio e o fim, né? Como é que você entende uma história se você só lê o recheio? Então, vamos lá. A glória da nova aliança. O mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Moisés, ele subiu ao monte, né? Ele falou assim, Deus, mostra-me a tua glória. E Deus falou para ele assim, olha, se você vê a minha face, você morre. Eu vou passar pela fenda da rocha e você vai me ver pelas costas, né? Então Moisés, ele teve encontro com o Senhor também lá, quando ele subiu aquele monte, quando ele desceu daquele encontro com Deus. A face dele resplandecia a glória de Deus, que foi preciso ele colocar um véu, porque as pessoas não podiam suportar aquele brilho, né? Que reluzia através dele. Então é isso que o texto está dizendo. Não será mistério do Espírito ainda muito mais glorioso? Ou seja, as pessoas se admiravam tanto que Moisés estava refletindo a glória de Deus, mas a palavra está dizendo assim, não é melhor a gente ter o Espírito Santo? Não é melhor você ter essa glória dentro de você? Aqui no capítulo 4 vai falar os tesouros em vasos de barro. Nós somos vasos de barro do Senhor que carrega a glória de Deus. Não é melhor ter a glória de Deus habitando dentro da gente? Então é isso que o texto está dizendo. Não é melhor isso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Ou seja, antes eles pregavam sobre a condenação, mas depois de Cristo, no Novo Testamento, a gente passa a falar sobre a justificação, né, de Jesus sobre a nossa vida. Então é muito melhor você falar sobre a justificação, o arrependimento de pecados do que a condenação. Claro que os dois, eles são importantes, mas aqui a Bíblia está dizendo, não é melhor você falar sobre justificação, sobre o amor de Deus, sobre o que Jesus fez naquela cruz?
Aí sim as pessoas vão entender por que a condenação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Ou seja, ele fala aqui da visão, né, da face de Moisés, e fala do Espírito Santo, que permanece, né? Ele permanece com a gente até a consumação do século. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Oh, glória! De fato, até hoje em dia, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia! Não tem muito o que explicar esse versículo. Ele está falando assim, ó, melhor que o nosso véu, né, por exemplo, o nosso véu é rasgado, o nosso véu se perde quando a gente se converte ao Senhor. Não tem mais separação, né? O véu que fazia separação entre nós e Deus, Jesus rasgou de alto a baixo. Então, por causa do Espírito Santo, que esse véu, ele não tem mais na nossa vida, sabe? O Espírito Santo, ele abre a nossa visão. E eu tinha escrito aqui alguma coisa... por causa do Espírito Santo. Aleluia. E eu gostaria de ler aqui em Gálatas capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? E aí tem outro versículo que fala sobre liberdade, que está em 1 Pedro, capítulo 2. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflição sofrendo injustamente. Ou seja, esses dias eu estava andando na rua e o Espírito Santo, ele falava assim no meu coração, porque eu estava vivendo uma situação diferente, sabe? Tinha uma situação que eu me sentia muito aprisionada e naquele dia eu tava lembrando disso, foi esses dias, essa semana que passou, e eu tava andando na rua e o Espírito Santo falava assim, Deus falava no meu coração através do Espírito, falava assim: filha, eu te chamei para ser livre, eu te chamei para viver a minha liberdade. Então assim, Deus te chamou para você ser livre. Jesus veio para nos libertar, sabe? Nos libertar das cadeias, nos libertar do pecado, nos libertar de todas as coisas que nos afastavam de Deus, nos libertar muitas vezes de nós mesmos, porque às vezes a gente se aprisiona, né? Às vezes a gente se põe numa condição de prisioneiro emocional das pessoas. E Jesus falava assim: você é livre em mim. E aonde há
E aonde há o Espírito, ali é a liberdade. Se você tem o Espírito Santo, se você aceitou Jesus, como diz a palavra do Senhor, você é livre. Você pode pregar a palavra, você pode amar o seu Deus, você pode adorar Ele em qualquer lugar, você pode falar com Ele a qualquer momento, porque o véu não existe entre você e Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos faz sermos livres diante de Deus. O Espírito nos dá essa liberdade. O Espírito nos ensina a viver assim, sabe? Em liberdade, na liberdade em Cristo. Amém? E a palavra diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, se você buscar a palavra de Deus, você vai, todos os dias você vai encontrar liberdade no Senhor. Todos os dias você vai aprender a ser livre no Senhor. Amém? Então, quero deixar somente esses versículos, dizer para você: seja livre, seja livre, seja liberta de todo mal, seja livre em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vamos para a nossa oração. Eu podia falar muitas e muitas coisas aqui, como Deus falou no meu coração, mas é isso, gente. Deus quer que a gente seja livre. Quando você é livre, você é alegre. E sabe, esses dias eu tava pensando assim: só valoriza a liberdade quem um dia foi preso, né? Nós temos a nossa pastora que ficou esses dias aí isolada, nós temos as outras pessoas que ficam isoladas, né, por causa do Covid. E como depois que eles passam por essa experiência, eles valorizam a liberdade que eles têm de poder ir e vir, né? Eu penso assim que a gente hoje tem a liberdade de pregar o evangelho, de fazer todas as coisas hoje para Deus, por Deus, em meio de Deus. E muitas vezes a gente não faz, a gente se prende. Mas Deus te chama para ser livre. Amém? O que mais que eu tinha para falar? Deus libertou o povo do Egito, né? Deus, ele vê e faz todas as coisas por quê? Porque ele ama a liberdade. Deus, nosso Deus é Espírito. E o Espírito nos traz essa liberdade. Foi para proclamar a liberdade aos cativos, né? Lá em Atos 28 vai dizer: foi para a liberdade, né? E o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas e trazer liberdade aos cativos. Quanto mais livre você for no Senhor, mais você vai conseguir pregar essa liberdade em Cristo para as pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida e vamos para a oração.